Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor a você, irmão, minha irmã. Vamos hoje caminhar em mais um estudo aí dentro da Palavra de Deus, hoje pensando em um assunto muito importante, mas um assunto até mesmo pouco falado no nosso meio, quanto que o autor do livro em que estamos estudando, que é Pedro, nos traz importantes lições a respeito desse tema. E hoje nós vamos falar, então, na nossa lição, a partir da lição de número 15, hoje, falando, então, sobre a segunda vinda do Senhor. E aí, com o título A Segunda Vinda do Senhor é Certa. Isso baseados em 2 Pedro, do capítulo 3, do verso 1 a 9. Disso, então, que vamos tratar nesta manhã. Mas eu queria dizer, então, a você que o tema que vamos tratar hoje, a parousia, né? Alguns dizem aí, é um termo técnico para falarmos da vinda de Cristo, né? Do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, e vamos tratar, então, deste tema hoje, baseados, então, no que Pedro tem a nos dizer, no capítulo 3, de verso 1 a 9, que nos diz assim, de acordo com a Almeida século 21, diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro apresentar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído, pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Este, então, é o texto da palavra de Deus que vamos falar nesta manhã, na nossa lição de EBD. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a questão da segunda vinda de Cristo, ela não é uma questão, como temos aí muitos achismos no nosso tempo, de que a questão da segunda vinda de Cristo seria uma forma de deixar o mundo esperançoso de que haverá, então, uma vinda e que isso nunca irá acontecer, mas é apenas uma forma de deixar o mundo em alerta. Isso tem algumas correntes teológicas que entendem dessa forma, tem alguns outros que entendem até que não haverá segunda vinda, de que não existe isso. Isso é muito perigoso, porque nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos deixa claro de que a segunda vinda de Cristo, o retorno agora para buscar a sua igreja, é verdadeiro, não é um assunto
meramente ético, não é um assunto meramente para que nós continuemos aí com a esperança e com a chama acesa de um retorno assim simbólico. Não, o retorno de Cristo é verdadeiro. A palavra do Senhor, Tessalonicenses, fala muito da segunda vinda, diz que será visível a segunda vinda de Cristo. Então, precisamos nos alertar quanto a esta tão profunda realidade. Nós falamos na semana passada dos falsos mestres, falamos, na verdade, em duas, né? Em duas lições anteriores. Uma, nós falamos o caráter, na última lição nós falamos o caráter dos falsos mestres, e na anterior ainda falamos do retrato dos falsos mestres. Agora, quando acabou agora, Pedro encerra essa parte, esse assunto a respeito dos falsos mestres, mas vai trazer agora, então, um pensamento de como os falsos mestres também trazem ensinamentos errados quanto à segunda vinda. Mas aí nós vamos argumentar dentro da nossa lição em dois assuntos principais. E aí eu quero que você veja que o primeiro assunto principal são os argumentos contra a segunda vinda. Argumentos, então, que vão despertar argumentos das pessoas que rejeitam a segunda vinda de Cristo. Então, vamos argumentar um pouco disso nos primeiros momentos, e logo após, então, vamos defender a ideia dos argumentos a favor da segunda vinda de Cristo, e assim, então, a nossa revista ela vai trabalhar dentro desses dois grandes blocos na lição de hoje. Argumentos a favor da segunda vinda e contra a segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos agora, nesse primeiro momento, tratar justamente dos argumentos contra a segunda vinda de Jesus Cristo. E aí nós precisamos entender que o primeiro pilar, o primeiro aspecto que vem nos trazer uma noção de que uma rejeição da realidade da segunda vinda, em primeiro lugar, são falsos mestres que negam a palavra de Deus. Aqueles que são mestres e que negam a segunda vinda de Cristo são aqueles que rejeitam, então, as palavras do Senhor, que rejeitam aquilo que o Evangelho nos fala sobre a realidade da segunda vinda de Cristo. E aí nós vamos ver que esses falsos mestres vão ser aqueles que vão ridicularizar, vão zombar, baseados nos seus desejos carnais, e como está muito relacionado os desejos carnais com a negação da segunda vinda de Cristo, nós vamos tratar disso mais à frente. Mas quanto a essa questão dos argumentos contra, nós vamos ver um primeiro aspecto, que é o despertar é necessário. E aqui nós vamos pensar como que o poder da lembrança, o poder de relembrar é muito necessário. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, é essencial estudarmos ela com frequência para continuarmos lembrando das palavras do Senhor ao nosso coração, ao nosso entendimento. Precisamos, então, guardar a palavra do Senhor. E aí você vai ver que precisamos entender que o próprio propósito que Pedro escreve a esses irmãos é justamente para que eles entendam, relembrem de todas as palavras do Senhor já dadas, já mencionadas e já faladas pelo próprio apóstolo Pedro na primeira carta. Então, precisamos ver esse forte argumento que é o de lembrar das palavras do Senhor quanto a essa questão. E vamos ver que aqui nos diz que era necessário despertar com lembranças, porque frequentemente os crentes precisam mais ser lembrados do que informados. Meus irmãos, nós estamos abarrotados, nós estamos cheios de informações no nosso tempo. É a era da conexão, é a era da internet, é a era da rede, é a era da informação, da conectividade. Qualquer informação que você precisa ter, você tem aí na internet rápido, com segundos de pesquisa, você tem mais de 1 milhão de opções de pesquisa no Google, mas a palavra, então, está nos alertando que precisamos
ser lembrados mais do que informados. Talvez no nosso tempo seja necessário mais a lembrança de que Jesus voltará. E ele voltará como um ladrão, como o texto diz. O texto diz que o Senhor voltará, por isso precisamos lembrar. Lembrar, quero trazer à memória, o salmista diz. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Que você traga à memória todos os dias a segunda vinda de Cristo, que é verdadeira, que é real, que irá acontecer. E precisamos ter isso muito firmes, além do que as informações, meras informações a respeito da segunda vinda, precisamos nos lembrar dessa realidade a todo o momento. E aí vamos ver que o texto diz que a mente esclarecida é uma sugestão que a revista nos dá, é que o autor está querendo mostrar que uma mente esclarecida é a mente que continua a crer no Evangelho, uma mente que continua a crer apesar das realidades. Você lembra que o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para uma igreja dispersa, na igreja da dispersão, na igreja que estava espalhada e diversas realidades podiam tirar deles a realidade de que Cristo voltaria. Isso é muito importante porque nós precisamos entender que recordar as palavras era necessário. Palavras de quem? E aí ele vai trazer o apontamento de quem devem ser lembradas as palavras. Aí você vai ver dos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Então, o alerta do apóstolo Pedro, em primeiro lugar, é que lembrem, mais do que sejam informados. Lembrem mais da segunda vinda do que tentem aprender sobre teorias e conspirações, porque nós temos dentro da escatologia, né, e o assunto da segunda vinda está dentro da escatologia, e como existem correntes escatológicas, meu irmão, é muita coisa, muitos assuntos, e às vezes abre-se margem para diversos entendimentos, diversas interpretações, mas o texto nos alerta, precisamos lembrar da vinda mais do que tomar conhecimento de várias, até mesmo confabulações aí, que não nos levam à fidelidade, à firmeza de fé. Precisamos, então, nos firmar nas palavras. E aqui o apóstolo Pedro vai nos trazer dois caminhos. As palavras proferidas pelos santos profetas no mandamento e aquelas palavras proferidas e ensinadas pelos apóstolos. Então, vamos ver um quadro, então, da lembrança para estimular a nossa mente de lembrar da segunda vinda de Cristo, baseados nas palavras dos profetas e baseado na palavra dos apóstolos. Mas, além desse entendimento, precisamos perceber que existe uma realidade daqueles que zombam, que fazem escárnio da realidade da segunda vinda de Cristo. E disso ele vai falar no verso de número 3. Sabei antes de tudo que os últimos dias virão zombadores, com toda a sua zombaria. E aí nós vamos ver o que é essa ideia, é que ao longo de toda a história do cristianismo, ao longo de toda a história da igreja, nós temos escárnio, em todos os momentos, seja ainda no período dos patriarcas, seja no período, por exemplo, de Noé, em que ele recebeu a promessa do Senhor, começou a construir e houve zombaria do povo, seja mais para frente aí, no período quando nós já no Novo Testamento temos a igreja sendo formada, a zombaria aos profetas, aos apóstolos, a zombaria ao próprio Cristo, através dos principais da religião da era cristã, né, do tempo em que Cristo esteve aqui na Terra, e mais à frente, na era cristã, vamos ver as diversas zombarias e mártires que surgiram devido a pessoas que zombavam da fé, zombavam da crença e da palavra
de Deus. Então, vamos ver como que a própria igreja primitiva, isso é muito importante, a igreja primitiva cria em um retorno, tinha o entendimento, a crença de um retorno iminente da vinda de Cristo. Eles tinham um entendimento de que Cristo voltaria a qualquer momento. O próprio apóstolo Paulo, muito provavelmente, como ele mesmo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, como ele entendia que Jesus voltaria, talvez até mesmo ele ainda vivo. Então, a realidade da segunda vinda de Cristo para os cristãos primitivos era muito marcante, muito presente. A igreja, no primeiro século, estava diante de uma realidade de que Cristo viria a qualquer momento. Por isso precisavam pregar, precisavam testemunhar, precisavam levar o evangelho, porque o evangelho anunciava uma vinda de Cristo, um retorno, e Cristo voltaria a qualquer momento. E isso movia no coração deles um almejo, um desejo, uma vontade de encontrar com o Senhor Jesus e estabelecer o reino dele na terra. Então, como isso nos ensina que devemos restaurar, resgatar o fervor quanto à segunda vinda de Cristo, porque isso nos motivará a continuar caminhando na obra do Senhor. Mas isso, ao longo do tempo, foi trazendo um esfriamento espiritual. Para esse povo que antes entendia que o Senhor estava para vir, estava já próximo de retornar, de voltar, quando foi se vendo, ao longo dos anos isso foi passando, ao longo do tempo, aí passou-se um século, o primeiro século, o segundo século, houve então um certo esfriamento e uma dúvida quanto à volta do Senhor Jesus. Mas nós não precisamos ter essas dúvidas, porque esse é o combustível de um falso ensinamento. Um combustível de um falso mestre é justamente a dúvida da segunda vinda de Cristo. E aí movimentos teológicos que temos no nosso tempo que duvidam da veracidade dos milagres, do testemunho de Cristo, da ressurreição de Cristo e da segunda vinda. Como esses falsos ensinos estão muito presentes no nosso tempo, precisamos nos atentar para isso. Mas aí vamos ver as características desse escárnio e zombaria, é que a presença dos escarnecedores não devia ser surpresa. E eu digo isso. Nós vemos movimentos hoje, aí do chamado progressismo, ou melhor, dos movimentos progressistas aí, em que há uma zombaria da fé, há uma zombaria dos ideais cristãos, dos valores cristãos, e como alguns ficam até mesmo assustados com isso, mas a palavra do Senhor nos assegura, o próprio Cristo nos assegurou de que haveriam escarnecedores no meio do povo, e o Cristo mesmo diz, vocês serão enviados a um covil, vocês serão enviados a pessoas que são como lobos, estejam preparados. Então, precisamos entender que a presença de escarnecedores sempre haverão no nosso tempo. Sempre haverão escarnecedores, e isso não nos deve trazer surpresas, porque o próprio Senhor já nos assegurou quanto a isso. Mas nós precisamos entender que a presença desses escarnecedores atuam nos últimos dias. E aqui nós vamos trazer uma colocação que o próprio autor nos traz quanto ao que é o último dia. Estamos vivendo os últimos dias? Alguns se perguntam, diante da pandemia, diante de tantas realidades, estamos vivendo os últimos dias? E aí eu entendo que sim. E o que eu compreendo, o que a revista também nos assegura, e eu compartilho dessa ideia, do que são os últimos dias. Eu entendo que seria justamente após a assunção, a ascensão de Cristo aos céus, isso já se inicia aí a vinda do Senhor, e se inicia aí, então, os últimos tempos.
Quando o Gálatas nos fala da plenitude dos tempos, podemos entender a partir daí, então, já os últimos dias. Então, eu entendo especificamente na ascensão de Cristo como o início dos últimos tempos. Então, na minha concepção, após a ascensão de Cristo, até então, o seu retorno, a sua parousia, né, sua vinda, nesse espaço de tempo temos, então, os últimos dias. Então, já estamos vivendo os últimos dias desde a ascensão de Cristo aos céus. Então, eu tenho esse entendimento e a revista nos traz um pouco desse entendimento também. Então, precisamos ver que, além desse escárnio, dessa zombaria quanto à segunda vinda, esses falsos e zombadores estão aí desde que Cristo subiu e continuarão e perseverarão e estarão perseverantes nessa peleja, nesse combate, nessa zombaria da fé, mas a palavra do Senhor não passará. Pode ser que céus e terra passem, mas a palavra do Senhor permanece. O próprio Cristo nos falou isso. Então, nós vamos ver um outro aspecto nesse argumento contra a segunda vinda, que é o despertar necessário, que já falamos, a necessidade, aí vamos ver a realidade do escárnio e da zombaria, e agora nós vamos ver o perfil de uma imoralidade. O que não acreditar na segunda vinda de Cristo pode favorecer. Entender que Cristo não virá, que não haverá uma segunda vinda, faz com que a imoralidade seja muito marcante. E você vê que os falsos mestres utilizam da negação da segunda vinda de Cristo como uma das principais formas de desenvolver uma imoralidade. Então, isso é muito forte, porque eles queriam liberdade para praticar todo tipo de prazeres carnais sem o temor de uma futura punição. Então, é a liberdade, a libertinagem de praticar as práticas mais carnais sem um peso na consciência, porque Cristo não virá. Não haverá uma segunda vinda, então não haverá uma futura punição. Então, veja os desdobramentos de não crer na segunda vinda de Cristo como são profundos. E aí você vê que, diferentemente dos falsos mestres que negam a segunda vinda de Cristo para alimentar, fomentar as suas libertinagens e paixões carnais, nós, os crentes, os cristãos, aceitamos sim o fato de que Cristo voltará, é uma realidade para a igreja, o retorno do Senhor Jesus, me desculpe. E não só que Cristo voltará, mas que haverá uma prestação de contas para para todos prestarão contas diante de Deus. Temos algumas correntes aí teológicas de que no final das contas todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ser liberado do julgamento e está tudo bem. Mas não é o que a palavra nos diz. O universalismo é essa corrente, mas a palavra do Senhor não nos diz isso. A palavra nos diz que prestarão contas da sua vida. Ele recompensará os que são fiéis, nos diz 2 Coríntios 3, mas ele revelará também, Cristo revelará o segredo do coração humano. Isso é algo muito forte. E aqueles que verdadeiramente esperam pelo seu retorno são incentivados a viver em santidade, enquanto que os falsos mestres são fomentados a viverem uma imoralidade, porque Cristo não voltará na concepção deles. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, cremos na realidade da segunda vinda, o que deve nos preparar para essa segunda vinda é uma vida em santidade. Veja os dois polos. Um que, por não crer na segunda vinda, se entrega à imoralidade, e o outro, por crer que virá, se entrega, então, a Cristo e a uma vida em santidade, porque todos temos que ter certeza, estar certos de que cada um prestará contas
de si mesmo a Deus, de si mesmo, de si mesmo. Então, atente-se para isso. Uma outra questão no verso 4, é interessante isso porque parece ser um assunto muito complexo dentro desse verso 4, que diz, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é interessante de falarmos, porque é uma ideia de que o mundo é estático. Aqui há uma ideia de que o mundo é estático, o mundo ele está pré-ordenado, pré-organizado. Ele mesmo se rege, né? Ele mesmo se articula, e tudo está já dentro de um processo pré-determinado, determinista. É um determinismo aí que se está dizendo aqui, e como e aí era um entendimento frequente naquele tempo nessa questão de um determinismo, de um universo que é estático, porque tudo foi criado por Deus. Deus é o criador de todas as coisas, mas a criação, e a partir desde a criação de Deus, nada mudou. E se nada mudou, eles entendiam, a base, então, era de que não era necessário dar crédito à mensagem de Cristo, porque o mundo não mudou, não muda, não há nada que seja mudado ou transformado, e se o universo é um sistema estável e imutável, pensavam eles, eventos como a volta de Cristo não aconteceriam. Então, como eu falei, se o universo ele é estático e ele não tem uma mudança, uma transformação, se é tudo já determinado, não há necessidade da segunda vinda de Cristo. Aqui quanto a questões aí até cosmológicas, não quanto a questões teriológicas de salvação aí, porque aí entraríamos em uma outra questão. Mas vamos ver então essa ideia que o texto nos fala, que se o mundo é estático, não precisa nem de segunda vinda, porque já está tudo ali parado, né? Já está tudo estático, então não precisam. E aí você vê, ao enfatizarem a imutabilidade do mundo, o mundo não muda, os escarnecedores negavam qualquer intervenção divina na história. Nós temos uma corrente, se eu não me engano, é o teísmo aberto, ou o deísmo, que é a ideia de que Deus criou e largou a sua própria sorte. Deus criou tudo e largou, abandonou. E aí tudo está sendo aí direcionado por leis humanas, leis naturais que regem o universo, mas Deus não intervém na humanidade nem na história da humanidade. Portanto, não é necessário nem segunda vinda, se Deus não intervém na realidade. Então, isso é um perigo no nosso meio, está muito presente, mais do que a gente imagina. Fuja dessas concepções. Deus governa, Deus intervém, e Deus interveio na humanidade, na história, através da vinda de Cristo, e intervirá novamente quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Agora nós vamos caminhar para os argumentos a favor da segunda vinda de Cristo. E alguns argumentos são a Escritura Sagrada, como vamos ver, a Escritura Sagrada, a história, a própria história, e, por fim, a eternidade e o caráter de Deus, que vão nos revelar argumentos a favor da segunda vinda do Senhor Jesus. E aí vamos ver que nós precisamos ter base de argumentação quanto à segunda vinda de Cristo nesses aspectos. Em primeiro lugar, a Escritura Sagrada. A Escritura como palavra de Deus, como verdade, que não erra e que não pode falhar. Nós precisamos ter isso como palavra, ela como palavra de Deus, entendendo, então, que era necessário se firmar, defender essa palavra de Deus, e como a convicção, isso que falamos antes, quanto a lembrar, a memória
aquilo que a palavra nos assegurava aquele povo e que nos assegura hoje, e como isso nos renova a convicção e até a refutação, o combate a um falso ensino. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento. E aí Pedro vai se remeter quanto às palavras que foram anteriormente ditas pelos profetas. E como no Antigo Testamento já há revelações de um julgamento escatológico, um julgamento que aconteceria ao fim de todas as coisas. Vamos ver aí como Daniel nos traz algumas questões, Ezequiel traz ensinamentos a respeito de escatologia, mas Daniel tem muita de escatologia, juntamente com Apocalipse, aí para ser entendido a escatologia. Mas nós vamos ver como o Antigo Testamento já tinha anúncios de que haveria um julgamento para os povos ao final de tudo. E como isso é uma realidade que o Antigo Testamento já nos traz. O Novo Testamento vem, então, para corroborar, para acrescentar nisso, com o ensinamento apostólico, antes profético e agora o ensinamento apostólico que nos anuncia a realidade do retorno glorioso de Cristo Jesus, nos trazendo aí ensinamentos a respeito dessa eterna segurança, dessa realidade da segunda vinda, do retorno de Cristo aí para buscar a sua igreja. Então, não só a Escritura Sagrada, que deve ser a nossa principal fonte de fé e única regra de fé e de prática, nós temos respaldo da história. A própria história, diante de tudo isso, precisamos entender como que alguns argumentos dos falsos mestres são os de que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, como já falamos antes, e como o apóstolo os acusa deliberadamente de esquecerem dos eventos do passado, ignorando duas evidências históricas. Então, aqueles que antes falavam que o mundo é estático, ignoram o apóstolo Pedro, então, argumentando aí, fazendo a sua apologética, dizendo que houveram dois eventos históricos importantes que combatem a esse ensino de que o mundo é estático. Em primeiro lugar, é a própria criação de Deus. A própria criação do universo sem necessidade de matéria pré-existente. Sem necessidade de matéria. Sem necessidade de matéria, e isso é um entendimento teológico de uma palavra chamada ex nihilo, que dá um entendimento de que a partir do nada, a palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então não havia nada e Deus criou. Deus criou. E o verbo hebraico para criação no texto é bará, o bara, que é um entendimento justamente disso, de que foi matéria pré-existente. Não havia nada, não havia matéria, não havia substância nenhuma para que houvesse criação. Foi uma criação a partir do nada, ex nihilo. Então, é um entendimento muito profundo na criação de Deus. E aí há um comentarista que diz, e é justamente pela própria palavra de Deus, o verbo de Deus. Deus fala, diz, e as coisas, então, são criadas pelo poder de sua palavra e sustentadas pelo poder de sua palavra, como nos diz Hebreus 11. Vamos ver, um comentarista diz assim, a ênfase dada neste versículo ao fiat, que é um entendimento aí da criação, que eu acabei aí falando um pouquinho sobre esse ex nihilo, a questão da criação de Deus, ao fiat de Deus na criação, é importante para Pedro argumentar contra os falsos mestres que aparentemente sustentavam a autossuficiência e imutabilidade da ordem natural. Ou seja, as coisas se autossustentavam. Não havia um sustentador de toda a criação. Diferente disso, nós temos certeza, de acordo com os Salmos, de que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus é o firmamento. Deus é aquele que sustenta toda a criação. E aí nós vamos ver que, pelo contrário, ele insiste, o discurso da história é governado por Deus.
que é tanto criador como juiz do seu mundo. Então, Deus é o criador, ele é o mantenedor, ele é aquele que sustenta a sua criação pelo poder da sua palavra e será também justo juiz no final de todas as coisas. Mas não só a criação nos revela que haverá uma segunda vinda, mas o próprio dilúvio é um exemplo disso. E precisamos entender que o mundo antigo, que foi entregue à depravação, às paixões carnais, foi afundado, foi afogado em água. Foi um mundo que acabou em água, preservando assim somente os animais e a família de Noé. E isso nos aponta também para um futuro julgamento de toda a humanidade, pois precisamos entender que o Antigo Testamento, que falava de um dilúvio passado, também anuncia um julgamento com fogo no futuro. Então, haverá julgamento, sim, no futuro. Na vinda de Cristo, ele julgará para, assim, separar, como nos diz uma das parábolas, o trigo do joio. Separar, dizer àqueles que são dele, vinde benditos de meu Pai, enquanto que aos que não são dele, ele dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, precisamos entender isso de forma muito especial. O físico está... E aí, precisamos aqui destacar o que o verso 7 vai nos falar, quanto ao julgamento daqueles que são ímpios, de como o corpo físico é deteriorado, morre, e após horas de que uma pessoa falece, já se sente um cheiro, um odor, porque o corpo já começa uma fase de deterioração, de putrefação, e isso é algo natural. Entretanto, na nossa realidade espiritual, a nossa alma não é algo destrutível. A nossa alma não morre junto com o nosso corpo. O nosso corpo carnal, ele perece, ele envelhece, ele está sujeito às leis naturais, porém, a nossa alma, ela não é sujeita a essa realidade natural. Por outro lado, por uma realidade espiritual. Portanto, após a morte, o julgamento será ou para juízo eterno ou para gozo eterno na presença do Senhor. E para os ímpios será um destino de sofrimento eterno no inferno. Isso é uma realidade, meu irmão. Assim como a vinda de Cristo está próxima, é verdade, a vinda de Cristo está próxima. Para os seus, se alegrem, exultem, proclamem, Cristo virá, Cristo voltará. Porém, isso deve ser um alerta para aqueles que se mantêm nos seus próprios caminhos, porque o juízo também é verdade. O céu é tão verdade quanto o inferno, e o inferno é tão verdade quanto o céu. Então, temos que ter isso muito em mente. Um terceiro aspecto que nos traz é justamente a questão, o assunto da eternidade. Aí o verso 8 vai nos falar naquele texto que a gente gosta muito de falar, né? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e mil anos como um dia. E aí o julgamento de Deus virá no tempo certo. O julgamento do Senhor virá num tempo que o próprio Deus determina, o próprio Deus determinou. E aí você percebe que o que pode parecer um longo período de tempo para os crentes, como 1000 anos, como 2000 anos, como 3000 anos, para Deus é efetivamente curto, como um dia, nessa perspectiva divina. Então precisamos entender que para nós que o tempo é algo linear. Para Deus não existe isso. O próprio Deus disse quando Moisés pergunta, então, em nome de quem eu falo, em nome de quem eu libertarei o povo de Israel? O próprio Deus diz, eu sou o que sou.
Alguns interpretam isso como eu serei quem eu sempre fui. Ou seja, a ideia de eternidade de Deus, da eternidade de Deus. Eu serei quem eu sempre fui. O próprio Cristo, no Antigo Testamento, vai dizer que eu sou, trazendo então uma memória aí, essa identificação, essa identidade com Deus Pai, nessa sua eternidade. Então, Deus é eterno. Por isso, 1000 anos para ele é como um dia e um dia como 1000 anos. Uma outra questão muito importante para encerrarmos a nossa lição hoje a respeito aí da segunda vinda de Cristo é o caráter de Deus. Isso presente no último verso que lemos, o verso 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Isso revela o caráter de Deus, meu irmão. Deus não está demorando porque ele é Deus lento, mas Deus está prolongando por conta de um apelo ao caráter. E você vai ver que a argumentação de Pedro é um apelo ao caráter de Deus, argumentando o seguinte, que a razão do retorno de Cristo não ser imediato é devido à sua longanimidade para com os pecadores. Deus está esperando para que haja, então, mais possibilidade, tempo propício para a salvação. Tempo propício para que muitos se arrependam. Então, a demora só pode ser atribuída a uma paciência de Deus. O paciente Deus, longânimo, benigno, bom, eternamente misericordioso e bondoso, aguardando para que muitos outros pecadores se arrependam e então possam ser tirados da condenação eterna para o gozo na presença do Senhor e na participação com Ele. Ele estende propositalmente o tempo da graça, o tempo da bondade, o tempo de misericórdia para que as pessoas tenham ampla oportunidade de serem salvas. Entretanto, o Senhor é longânimo, tardio em irar-se, mas haverá o dia em que ele voltará. E quando ele voltar, ou quando a morte te levar, diante de quem você estará? Qual será o julgamento? Quais serão as palavras de Cristo a você? Vinde, benditos, ou apartai-vos de mim, malditos? Que você entenda essa realidade tão profunda, que Cristo virá a qualquer momento. Então, apresente, não como os falsos mestres, que apresentam uma ideia falsa, errada, de que Cristo não voltará e por isso se entregam à imoralidade. Mas que sejamos estes que entendem a verdade da segunda vinda e por isso vivem uma vida de retidão, de santidade na presença do Senhor, aguardando, proclamando, pregando, vivendo o reino de Deus, aguardando assim a segunda vinda de Cristo, o retorno do Senhor para buscar a sua igreja e assim vivermos eternamente na presença do nosso Deus, em comunhão, em unidade, em um só corpo, em uma só comunhão. Deus te abençoe, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a vinda de Cristo, a parousia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.